Tudo bem com vocês, queridos alunos, adolescentes da classe Joias de Cristo? Hoje nós vamos para mais uma lição, a lição de número 8, cujo título é Na Atualidade dos Dons Espirituais. O nosso texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 12. É muito interessante que vocês leiam, porque aqui estão descritos todos os dons, para vocês terem um entendimento melhor. Nós não vamos ler aqui por questão de tempo. E o nosso texto destaque nos diz: porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Então, os dons espirituais, eles estão disponíveis, eles são distribuídos para toda a igreja, independente da idade, da cor, da raça, da posição social. A Igreja de Cristo é um corpo, cujos membros são vários e diversos. Por isso, o Senhor nosso Deus dispensou dons espirituais à sua noiva. Os dons são de graça, eles não podem ser comprados, não podem ser vendidos, né? É o Espírito Santo quem os distribui para nós. O uso dos dons tem o propósito de servir ao corpo de Cristo e não se servir deste corpo, né? Não podemos levar vantagens através dos dons espirituais que o Espírito Santo nos deu. Buscar fama, quando a pessoa tem um dom espiritual de cura, né? Não podemos buscar fama ou nos vangloriar, porque isso não vem de nós. Nós nada somos. Isso vem do Espírito Santo que nos capacita, que nos usa como um vaso para ser usado para a cura ou para o dom que ele distribuiu. Mas sem este dom distribuído pelo Espírito Santo, nós de nada temos, não é? Então, a manifestação dos dons espirituais na vida de um discípulo de Jesus expressa a novidade na vida do crente diante de Deus e dos homens. Porém, muita atenção. Nem todas as manifestações são de Deus. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. As manifestações, elas podem ser da vontade humana, ela pode ser simplesmente emocional, ela pode ser também da vontade do inimigo. O inimigo pode estar usando alguém dentro da igreja e a gente pensa que é o Espírito Santo, mas não é. E este alguém usado pelo inimigo pode nos trazer até uma profecia, né? Isso pode nos preocupar, pode nos levar a dar um mau passo, pode mudar o rumo da nossa vida. Por isso que nós temos que receber, que ter, que saber, que conhecer a palavra e ter o discernimento para a gente não cair nessa cilada e mandar em debandada esse tipo de espírito, esse tipo de manifestação, ok? Então, ora, qual o significado da palavra dom? Certamente você ouve essa palavrinha há um bom tempo, mas quase sempre não conseguimos relacioná-la com a prática da vida cristã. O nosso objetivo para a lição dessa semana é o de estudar a atualidade dos dons espirituais, uma vez que as Escrituras apresentam a bênção do batismo do Espírito Santo, a imersão do crente nas águas do Espírito. Na mesma proporção, veremos a terceira pessoa da Santíssima Trindade concedendo à Igreja dons ou carismas, para o corpo de Cristo atuar no mundo e a Igreja pregando a palavra com o poder da graça de Deus. Através dessa lição, nós mostraremos que o Espírito Santo
atua na história da Igreja de Cristo, espalhada nos 4 cantos do mundo. Então, ele atua em todas as igrejas, não é só aqui, ok? Uma igreja que não conta somente com a própria sabedoria, mas com a sabedoria do Espírito Santo. O Santo Espírito do Senhor nos ajuda a evangelizar, edificar vida de amigos e pessoas próximas, né? E a mostrar o quanto ele atua no mundo. O Espírito Santo, Criador, deseja usar crentes comprometidos com a Igreja de Cristo, comprometidos com Jesus. Portanto, busque os dons do Espírito Santo de todo o coração. Os crentes desempenham um papel vital no ministério dos dons. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 3, que nos diz: para apresentarmos nosso corpo e mente como adoração espiritual e que testemos e aprovemos o que for de boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Semelhantemente, em 1 Coríntios 12, do versículo 1 ao 13, nos adverte que não perdemos o controle do corpo e a não sermos enganados pela falsa doutrina, mas deixar Jesus ser usado. Efésios 4, capítulo 4, versículo do 1 ao 3, nos diz, nos recomenda um viver digno na vocação divina, tomar a atitude correta e a manter a unidade do Espírito Santo. Então, o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo, né? E ele deve ser envolvido na adoração. Muitas religiões pagãs ensinam um dualismo entre o corpo e o espírito. Para elas, o corpo é mau e ele é uma prisão, ao passo que o espírito precisa ser liberto. Isso é uma doutrina, né, de uma religião pagã. Não é uma religião cristã. Então, ela faz esse dualismo, essa divisão do corpo e do espírito, onde ela diz que o corpo é mau e que ele aprisiona o espírito, ao passo que o espírito é bom e ele precisa ser liberto. Essa opinião era um pensamento comum dos gregos. E Paulo, aqui aos Coríntios, ele nos conclama, ele nos adverte para não nos deixarmos. Ele mandou essa carta aos Coríntios para que os coríntios não deixassem se influenciar por essas doutrinas, né? Por essas doutrinas pagãs que atuavam muito lá no passado, né? Eles diziam também que perdiam o controle como consequência. Podiam dizer qualquer coisa e alegar que ela provinha do Espírito de Deus. O contexto bíblico dos dons não indica nenhuma perda de controle. Pelo contrário, à medida que o Espírito Santo opera através de nós, temos mais controle do que nunca. Entreguemos então nosso corpo e mente a Deus como instrumentos a seu serviço. Oferecemos-lhes a mente transformada e a colocamos debaixo da senhoria de Cristo, num espírito meigo e disciplinado, para deixar Deus operar através de nós. Em Efésios capítulo 4, versículo do 1 ao 3, nos diz que as atitudes certas levam ao ministério eficaz. Por isso, o corpo, a mente e as atitudes ficam sendo instrumentos para a glória de Deus. Vamos ver então sobre os dons espirituais, os dons do Espírito. Segundo o dicionário, né, o termo dom quer dizer um presente. Então, é um presente que nós recebemos, né? É uma dádiva ou uma oferta. O dom espiritual é a manifestação do poder do Espírito Santo sobre a Igreja de Deus.
é uma capacidade sobrenatural. Carismas do Espírito Santo para cada um de nós, inclusive para os adolescentes cristãos, né? Para que eles possam desempenhar a sua função no corpo de Cristo. Então, quando nos referimos aos dons espirituais, não mencionamos talentos naturais da pessoa. O que são os talentos naturais da pessoa? São aquelas habilidades que a gente já nasce com elas, né? Que nós temos, por exemplo, eu vou usar um exemplo de desenho. Tem pessoas que fazem um desenho muito bem, sem ter feito um curso, sem ter buscado uma capacitação para isso. Então, isso é uma habilidade, certo? Os dons, eles não podem, então, ser confundidos com essas habilidades e com essas competências humanas. Igualmente, não podemos confundi-los com o fruto do Espírito Santo, que eu não vou citá-los aqui para não confundir vocês, mas eles estão lá em Gálatas. É muito interessante que vocês leiam também sobre o fruto do Espírito Santo. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Embora o fruto seja a manifestação do caráter cristão, né? O que é o caráter cristão? São aquelas características, aquela maneira, né? Como o cristão reage nas suas atitudes, né? O caráter cristão é como ele reage na ética cristã também. Então, fala em paz, em amor, longanimidade, né? Tardio para se irar. Então, envolve em todas elas um amor, certo? Esses são o fruto do Espírito Santo, que eu gostaria muito que vocês lessem. E a distribuição dos dons do Espírito Santo, espirituais na igreja, se manifesta a diversidade da operação do Espírito Santo em favor do seu povo, tanto para edificar a igreja, os membros da Igreja de Cristo, quanto para auxiliar em nossa vida de devoção, isto é, na prática da oração, da leitura da palavra e do jejum, e nas outras disciplinas espirituais. Então, é o Espírito Santo que nos ajuda, por isso que é importante nós buscarmos ele diariamente, para que ele fique conosco, para que ele venha agir através de nós e para que ele nos dê força, né, para a gente jejuar. Quando tem aquela preguiça, nós temos que vencer aquela preguiça, aquela falta de disposição para ler a palavra, para adorar a Deus, para buscarmos mais, né? Não podemos ignorar essa grande oportunidade da terceira pessoa da Trindade nos dá. O mundo hoje traz muitos desafios à juventude cristã. São desafios na área sentimental, desafios de caráter espiritual e na esfera intelectual. Vocês, adolescentes, os jovens, são muito tentados em todas essas áreas. Mas o Espírito Santo opera em nós, através de nós, para vivermos uma vida espiritual dinâmica, uma vida espiritual ativa, né? Intensa e poderosa. É Deus dispensando a sua igreja em favor do Espírito Santo. Vamos conceituar agora os dons do Espírito Santo. Em primeiro lugar, temos de deixar claro que é impossível conceituarmos a manifestação do Espírito Santo. Não podemos analisá-la como se fosse um aparelho eletrônico. Por exemplo, um celular, né? Nós não podemos analisar essa manifestação como algo que nós podemos controlar, como algo que nós podemos deletar, que nós podemos arquivar, que nós podemos configurar. Então, não tem esse manual, né? O Espírito Santo, e nós não podemos desligá-lo, né? Desligar os comandos ali, ou configurá-lo. Então, com o Espírito Santo não é assim.
ele não marca dia, ele não marca hora e nem agenda mês para se manifestar e fazer-se presente e visível em nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo, que ele descreveu os dons espirituais, né, não com o objetivo de classificar, mas apenas para nos citar, né, e ele citou o apóstolo Paulo, simplesmente citou as maravilhas que o Espírito Santo distribuiu para cada pessoa que faz parte da Igreja de Cristo, né? E isso ele falou lá no tempo dos apóstolos, né? E o objetivo do uso destes dons é edificar o corpo de Cristo, a Igreja, e auxiliar a vida de adoração. Então, quais são esses presentes? Nós vamos abrir agora o que o Espírito Santo distribui para a sua igreja, conforme Ele quer. Ele distribui a cada um. Vamos ver aqui. Nós temos aqui vários presentes, ó. Então, aqui, um dos dons é o dom de milagre ou operação de maravilha. Refere-se a uma diversidade de manifestações sobrenatural. O outro dom é a palavra de conhecimento, o dom que revela a aplicação do ensino do Evangelho à vida cristã. Palavra de sabedoria. O dom da sabedoria tem a ver com o desvendar os planos, os propósitos e os caminhos de Deus para realizar alguma coisa, os caminhos de Deus para realizar alguma coisa que o glorifique e edifique a vida das pessoas. O dom de profecia. Profetizar é falar no lugar de Deus. Isso vocês veem, né, seguidamente na igreja, quando Deus usa alguém para trazer uma mensagem, para edificar a pessoa, para edificar a igreja. Profetizar é falar no lugar de Deus, de maneira que todos entendam o desejo de Deus para as suas vidas. O dom da manifestação momentânea do Espírito Santo através da profecia para converter o coração de um pecador quando lhe é revelado os segredos do coração. É a capacitação especial sobre o impulso do Espírito Santo, dada ao crente para transmitir aos outros o sentimento, o pensamento e o desejo de Deus a nosso respeito. E o dom de discernimento, que nós já conversamos lá no início, né? É o dom da palavra do conhecimento. Pode-se relacionar-se ao discernimento do Espírito, que consiste em reconhecer e interpretar aquilo que vem da parte de Deus, dos homens ou do inimigo. Esse texto está em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Julgar sabiamente as profecias, distinguindo-se se aquela mensagem vem da parte de Deus ou não. O outro dom é a variedade de língua. Então, são línguas não aprendidas, são línguas não estudadas, como o inglês, como o francês, como o italiano, alemão, né? Elas são usadas, né? É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo dado ao crente para falar línguas desconhecidas, mas que edifica maravilhosamente o espírito cristão diante de Deus. E é algo glorioso, né? Quando você fala em línguas, o inimigo não tem acesso a esse conteúdo que você está falando, certo? Quando você fala, quando não há interpretação, né? Um outro dom é o dom de curas divinas. São dons para curar toda sorte de enfermidade das pessoas por meios divinos e sobrenaturais.
então por meios divinos, né? Como está lá, que os dons, eles não servem para... Nós não podemos nos servir deles, né? Eles são feitos através de Deus, né? São dons sobrenaturais, não são dons nossos. O dom da fé. Não se trata da fé que nos conduz à salvação, mas uma fé sobrenatural e especial trazida pelo Espírito Santo para capacitar o crente quanto à pregação do Evangelho. É uma inabalável certeza dos acontecimentos milagrosos, e a fé como um dom espiritual é essa fé de acreditar em coisas sobrenaturais, né? Por acontecimentos milagrosos proporcionados por Deus. E o dom de interpretação de línguas. Trata-se da capacidade sobrenatural do portador deste dom interpretar a própria língua, desconhecida das outras pessoas, né? Quando o intérprete anuncia publicamente à igreja a interpretação da língua, esta pode servir de preciosas lições quanto à oração, à adoração ou até mesmo como uma profecia da parte de Deus. Então, quando não há intérprete, nós não devemos, né, nos manifestar em voz alta por um tempo prolongado na igreja, porque nós estamos edificando a nós mesmos e não a igreja. Por isso, quando nós não temos, tem pessoas que têm o dom de línguas e o dom da interpretação. Então a pessoa fala e a pessoa interpreta. Mas tem pessoas que só têm o dom de línguas e tem pessoas que só têm o dom de interpretação. Uma fala e a outra interpreta. E quando isso não acontece, quando não tem uma pessoa para interpretar, então não devemos, né, nos manifestar, porque daí estaremos atrapalhando. Eu creio nos dons e quero desfrutá-los. Nós vamos agora para o nosso último tópico. Os dons espirituais são atuais, eles não são, né, só lá da igreja, onde quando Paulo escreveu aquela carta aos Coríntios, né, lá na igreja primitiva, ele ainda nos dias de hoje, sempre, né, disponíveis para qualquer crente. Crianças, adolescentes, jovens, adultos ou idosos, a serem instrumentos de Deus dispostos a expandir o seu reino e edificar a igreja de Cristo no mundo. É aquilo que a gente falou, que o corpo de que o Espírito Santo nos capacita, nos leva a fazer a levar a palavra, né, a buscar mais almas, a edificar a igreja. Da mesma forma, em relação ao batismo no Espírito Santo, não há fórmulas mágicas, né, para se receber um dom espiritual. Pela sua infinita e amorosa graça, Deus concede a cada crente lavado e remido pelo sangue de Jesus a oportunidade de ser um instrumento disponível para o mundo e a Igreja de Cristo, né? Nós não sabemos, né? Não tem uma fórmula para buscarmos, mas nós devemos jejuar, nós devemos orar, nós devemos pedir, pedir e pedir esse batismo com o Espírito Santo. Agora, estamos em plena campanha sobre o batismo do Espírito Santo e eu fiquei muito feliz ao ver que um dos nossos adolescentes, ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas ele deu ali o seu depoimento e ele disse que ele buscou, né? Ele orou e ele pediu. E o Espírito Santo concedeu a ele esse batismo com o Espírito Santo. E nós podemos ver também crianças sendo batizadas, então é só pedir com o coração aberto, certo? Para ser um portador dos dons, de acordo com a Bíblia, precisamos rogar ao Pai dons da sua parte e aguardar essas promessas em oração, leitura da palavra, entoando louvores a Deus. O nosso relacionamento com o Pai precisa ser aperfeiçoado, pois quando nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós.
Então nós temos que estar constantemente buscando o batismo com o Espírito Santo, nós temos que estar constantemente ligados ao céu, ligados a Deus, orando o tempo todo, jejuando e louvando a Deus, certo? E eu espero que tenha esclarecido sobre os dons do Espírito Santo, que ele ainda, na atualidade, o Espírito Santo ainda distribui os seus dons, ele ainda batiza com o Espírito Santo. E eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês, as suas famílias, que vocês tenham uma semana abençoada e que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Amém?